Quem deve vir primeiro, o cônjuge ou os filhos? Muita gente confunde essa ordem. E você, o que pensa sobre isso? Você tem dúvida? Fica aqui até o final, você vai se surpreender com essa conversa. E eu sou a Gisele Lima. Eu sou o Neymar Lima. Nós somos um casal acima da média. Sabe por quê? Porque esse é o projeto original de Deus para todos e é para você também. E esse é o programa Casal Acima da Média. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre temas do dia a dia do casal, temas reais, uma conversa aberta, direta, clara, sem rodeios, não é? Fazendo o caminho para conquistar dia a dia um casamento de sucesso. Então, se você também não quer abrir mão de viver aquilo que Deus tem para você, você não quer mais se contentar com menos do que Deus tem para você, se inscreva aí no canal, ativa as notificações para você receber toda semana o programa Casal Acima da Média e todos os outros vídeos também, para você conquistar um casamento de sucesso, fazer esse caminho junto conosco. E hoje, o que eu trago aqui da nossa audiência é o seguinte: olha, preste muita atenção nessa frase que eu postei. Eu postei o seguinte: ao se casar, o cônjuge passa a ser a prioridade máxima, entre parênteses, abaixo de Deus. Esse é um princípio do projeto de Deus para o casamento que, se for quebrado, trará destruição. É um princípio, eu postei essa frase e é exatamente isso. Essa frase, ela é a realidade. Mas aí eu peguei aqui um comentário de uma seguidora que reflete o comentário de muitos outros, que diz o seguinte: homem vai embora a qualquer hora com filho ou sem filho. Então, a prioridade são os filhos. Teve outro que disse: filhos é para sempre, o cônjuge nunca se sabe. Esse é um pensamento muito comum, principalmente nos dias de hoje, né? As pessoas, a distorção sobre a visão de casamento tem levado as pessoas a pensarem assim, a já entrar no casamento com um prazo de validade, a entrar no casamento acreditando que enquanto o amor durar, enquanto o outro... Você já entra... eu fico até pensando como que é viver um casamento nessa insegurança, né? De que o outro pode ir embora a qualquer momento, de que, sabe, não é com essa convicção de que nós podemos fazer dar certo e que pode ser até que a morte nos separe, que é o projeto original de Deus. Mas, infelizmente, isso tem sido disseminado nas mídias de uma forma cada vez mais ousada e as pessoas, elas estão incorporando isso. E por causa dessa visão distorcida, então, acho que tudo começa na visão de casamento. Muitas pessoas dizem isso: eu já não sei, eu vou priorizar os meus filhos, porque eu não sei se o casamento vai durar, não sei se o cônjuge vai me deixar um dia. Então, por medo dessa instabilidade, vamos dizer, conjugal no casamento, as pessoas, elas estão se posicionando dessa forma. Mas quais as consequências disso? É o que as pessoas não pensam. Dos grandes desafios é que a gente tem hoje uma temática que é muito relevante. As pessoas entendem que elas têm direitos a receber o que merecem e que elas merecem ser felizes. Ou seja, a tragédia, ela é somada. Porque para nós que temos uma convicção cristã, quando a pessoa fala assim sobre merecimento, eu lembro de Romanos, né? Romanos diz que o salário do pecado é a morte. E nós pecamos todo dia. Então, se a gente peca todo dia,
o salário disso é a morte. Então, seria o que a gente merece. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que a gente merece é a morte. Mas as pessoas de 100 anos para cá, elas entendem que elas nasceram para ser felizes. E elas merecem ser felizes. E isso implica que as circunstâncias, as instituições e o cônjuge precisa atender algumas expectativas para que ela alcance essa condição de felicidade. Percebe como é que é complicado? Então eu me junto a alguém, teoricamente, para receber o que eu mereço, e eu acho que eu mereço ser feliz. E ele tem que fazer isso. Por medo, e a única segurança, muitas vezes, dessa relação é esse filho, eu falo assim, se ele não atender as minhas expectativas, eu vou separar. Como eu não sei quando isso vai acontecer, eu vou priorizar aquele que vai ficar. E filho fica por acaso. Uhum. Filho Aí, não vai então, ficar. tem várias questões aqui que as pessoas Muitas. precisam entender e a gente Pelo está menos aqui não para viria, né? Não deveria esclarecer. ficar, porque nós temos hoje um novo tipo de geração em que os filhos não saem de casa. Então, olha só, esse pensamento que é comum, filhos é para sempre, filhos é para sempre, Como assim, né? é, O que assim, seria isso? da onde que as pessoas tiraram isso? Não sei. Porque o natural, o saudável da vida, o curso natural da vida é crescer, amadurecer, frutificar. É isso. Então, o saudável, se você cria filho para ficar para sempre, tadinho do filho, E de você? coitado do filho de você. E nesses anos todos, acompanhando casais, quantos, mas quantos, já perdemos, não tem nem como quantificar quantos casais, tanto o homem quanto a mulher, os filhos, sofrendo as consequências drásticas disso, porque a pessoa que pensa assim, primeiro, ela faz do projeto de vida dela fazer o filho feliz. Uhum, Esse é um projeto inalcançável. uhum. Essa é uma meta que não tem como alcançar. Porque ninguém é capaz de fazer ninguém feliz. Nem o cônjuge fazer o outro feliz, e nem os pais fazer os filhos felizes, nem os filhos fazer os pais felizes. O único que tem condições de nos dar essa sensação de significado completo é Cristo. É isso aí. Ele é a única fonte de significado, né? E vamos dizer, de você se sentir completo. Isso. Então, se você cria o filho para sempre, para ficar para sempre, o filho vai ser prejudicado no seu E não vai futuro. cumprir o seu propósito. E você, quando o filho sair de casa, porque ele vai sair, você querendo ou não, um dia seus filhos vão sair de casa. Eu sempre digo, a questão é se ele vai sair saudável ou doente, se ele vai sair autônomo ou totalmente dependente, principalmente emocionalmente de você. Porque ele vai sair. Então, o melhor, o saudável, é você criar o filho para que ele saia maduro, autônomo, para assumir a própria vida e construir uma família saudável. Mas com esse pensamento, não tem como. Com essa visão de casamento, de que casamento tem tempo de validade, Sabe? também dificilmente você vai conseguir fazer isso. E a gente conhece casais que falam isso publicamente um para o outro. Imagina o que é você estar numa relação em que tanto o esposo quanto a esposa falam isso. Eu não sei até quando o nosso relacionamento vai durar. Olha, minha mãe já falava, meu pai já falava, minha tia já falava. A gente não confia em ninguém, eu não confio em você. Olha, eu estou de olho em você. Quantas profecias a gente já viu de se cumprir de esposos e esposas
que eles tanto falaram que alguma coisa ia acontecer, que aquele relacionamento ia acabar, que ele acaba. E é curioso, quando ele acaba, ele fala assim, eu não falei para você. Mas passou desde o início, desde o primeiro dia, dizendo que aquele relacionamento ia A acabar, gente chega onde a gente acredita. não é? E aí fica essa situação que a própria criança imagina que um dia isso acontece. Esse filho vai se sentir responsável pelo aquilo que aconteceu. Uhum. Porque, de fato, a perspectiva que ele percebe é, nossa, eu impactei tanto essa realidade que o relacionamento dos meus pais acabaram. Não é curioso isso? Uhum. Então, olha só, a pessoa que pensa assim, e ela faz o projeto de vida dela, fazer o filho feliz, então ela passa a vida toda investindo, investindo, investindo. E, inevitavelmente, vai chegar o momento que ela vai sentir que o filho não reconhece. Uhum. Por quê? Porque ele vai crescer e vai querer assumir a própria vida, né? E aí a pessoa cria esse filho com um sentimento de dívida, um sentimento de culpa muito grande e cria uma dificuldade enorme desse filho sair de casa e assumir a própria vida, Uhum. né? E deixar o ninho. E então o que as pessoas precisam entender de uma vez por todas, se você ama tanto seus filhos, né? E aqui só abrindo um parênteses, ninguém está falando para você abandonar o Não. filho, para você não criar o seu filho da melhor forma possível. Filho é um vínculo para a vida toda, ok? Sim, É um vínculo sem para a discussão. vida toda, né? Mas ele não é para ficar para sempre com você em casa. Não é esse o vínculo. É para que você crie ele para ter autonomia e você seja o lugar seguro que ele sabe que pode contar. Sem dúvida. Que ele sabe que quando tudo faltar, você está lá. Que quando realmente tiver uma situação que ele precise do seu suporte, ele conta com você. É isso que é o vínculo para sempre. Mas Tem um as texto. pessoas... Só completar que eu estava falando e abrir o parênteses. Uhum. Deixa eu completar minha fala. Uhum. Que eu estava falando o seguinte, se você realmente ama tanto o seu filho, quer que ele seja feliz e tenha um futuro bom, você precisa priorizar o cônjuge, o casamento. Porque o que vai dar para o seu filho essa autonomia é o ambiente favorável para isso. E só tem como você dar isso para o seu filho investindo no casamento e priorizando o seu cônjuge para dar um ambiente estável, equilibrado para ele. Todos nós e os filhos, eles precisam de uma referência. Quem eles são, de onde eles vieram e para onde eles querem ir. Então, um filho que na sua casa não vê um ambiente de aprendizado, de alegria, de cura, de perdão, um ambiente de compartilhamento, esse filho mesmo saindo, ele não tem como referência aquela casa que ele viveu. Então, ele sai para onde? Para lugar nenhum. E muitas vezes ele sai assim, deixa a vida me levar. Porque eu não quero aquela vida que eu vi lá em casa, que não tem compartilhamento, que não tem empatia, que não tem cumplicidade, que não tem amor, que não tem afeto, que não tem um abraço, que não tem confiança. Uhum. Que é uma mãe ou um pai que diz assim, ó, meu filho é para sempre, você eu não sei, essa pessoa não E não vê. tem como não passar essa mensagem para o filho. E aí esse filho, ao sair, Aí, olha sai só, sem a referência de visão nada. de relacionamento que vai construindo, o É isso aí. conceito de relacionamento que vai construindo na cabeça hoje- do filho. e Ele hoje- começa a se relacionar de que forma? E hoje o que a gente vê? Mães independentes, pais. Essa semana passada eu vi alguém falando assim, que era um rapaz que resolveu ter um filho independente.
E ele dizendo que ele não tem condição ele dizendo, eu não tenho condição de sustentar isso. Eu achei que era uma coisa simples. Criar filho não é simples, nunca vai ser. Criar filho é um negócio tão desafiador que o primeiro homem da Terra, que foi Adão, já teve problema com os dois primeiros. Mas Isaac também teve problema com os filhos. Jacó teve problema com os filhos. Samuel teve problema com os filhos. Para quem não sabe, são personagens bíblicos. Está descrito a história desses homens extremamente diferenciados que tiveram problemas na criação dos seus filhos. Filho já é muito difícil criar. Eu acho curioso, ainda mais hoje no tempo atual, pessoas jovens com filhos pequenos escrevendo manuais de como criar filhos. Eles não criaram nenhum deles. Eu fico imaginando depois, quando o tempo passar, como eles vão ficar constrangidos com o tanto de besteira que escreveram. Como que alguém pode ensinar a criar um filho se ele nunca criou um? Ah, não, ele viu na literatura. Gente, se ele ver direitinho, vai ver que é difícil demais, não tem manual. E esse filho, a referência que ele vai ter é a casa que ele viveu. E se ele vai querer construir algo igual ou não, e a gente vê que hoje há uma tendência que as pessoas não querem casar, e quem se dispõe a ter um relacionamento enquanto o amor durar, não querem ter filhos. E se esse filho é criado para ser tão feliz, sempre feliz, Tadinho dele. ele é criado fora da realidade. E ele é criado, cresce aprendendo que tudo tem que dar certo, tudo tem que ser perfeito. Ele não sabe ser frustrado, Ele tem não que sempre sabe estar lidar confortável. não sabe lidar com a perda, não sabe lidar com a frustração. Olha quanto estrago, né? Uma pessoa que acha que tem que viver para fazer o filho feliz pode fazer na vida do filho. E eu tinha falado que tudo começa com a visão de casamento. E se você diz que você tem uma visão de casamento. Não, eu tenho uma visão de casamento cristã, uma visão bíblica. Eu sigo o projeto de Deus para minha vida, para o meu casamento. E você pensa isso, que os filhos têm que ser prioridade, então você precisa rever. Você precisa rever que projeto de Deus que você está seguindo, porque o projeto original de Deus para o casamento, ele tem um princípio de prioridade, que é o cônjuge vem primeiro, depois os filhos. O homem e mulher vai deixar pai e mãe, vai deixar a casa dos pais, se unir ao seu cônjuge, se tornar uma só carne. Então, assim, quem vem primeiro, né? O cônjuge ou os filhos? No princípio do projeto original de Deus, o cônjuge. Até porque quem veio primeiro? O cônjuge. Depois veio os filhos. E o saudável também, dentro do projeto de Deus para a nossa vida, é que os filhos passem e o cônjuge permaneça. Esse é o projeto de Deus original. Então, se você fala que, né, tem uma convicção cristã e que você segue o projeto de Deus e não é bem isso, então você precisa dar uma revisada aí, porque o projeto de Deus é esse. Primeiro, Deus acima de tudo, depois o cônjuge só abaixo de Deus e os filhos, o trabalho, o ministério e blá, blá, blá. Onde vai essa discussão? Quando geralmente esse relacionamento, ele se perde. A maioria das pessoas sempre fala assim, mas eu fiz o meu máximo. Eu fiz. Isso só tem jeito quando os dois querem. Não depende. Depende de qual é a minha convicção pelo que eu vou trabalhar. As pessoas gostam sempre de estar citando as exceções. Sempre. E geralmente um relacionamento acaba não é pela exceção, é pela desistência. Desistir é sempre mais fácil de tudo. Do emprego, da carreira, de um relacionamento.
Desistir é sempre a opção mais fácil. Eu me fundamento nas circunstâncias ou na expectativa que eu tinha que o outro não atendeu. Você colocou muito bem. Se eu depender do outro para me fazer feliz, isso nunca vai acontecer. Agora, se eu me disponho, junto com o meu cônjuge, a fazer tudo o que for possível para construir aquilo, isso só com fé e uma convicção clara do que é um casamento de sucesso. Do contrário, eu não vou conseguir. Se eu estiver sempre delegando ou justificando pela atitude do outro ou pela circunstância, já começa um projeto fracassado. Agora, se eu tenho clareza que meu cônjuge vai ficar e pela sequência natural da vida, o meu filho vai passar, isso é claro para todos, inclusive para o filho, aí a relação fica saudável e coerente. Uhum. E quando você tem essa clareza, você passa a investir, priorizar na relação conjugal, Uhum. né? Criar para os filhos esse ambiente de segurança para que eles desenvolvam saudáveis, se tornem adultos maduros. Mas quando você estava falando aí, eu me lembrei de um detalhe também, de uma outra consequência, que muitas vezes ainda é pior, porque a gente estava falando de os pais, né? E isso acontece principalmente com as mães, mas os pais em geral, de achar que, sim, não, meu projeto de vida é fazer meu filho feliz, mas muitos pais colocam que o filho é a fonte de felicidade dele. Meu filho, né, é o que vai me fazer feliz, é o que me faz feliz. E aí, quando você estava falando, eu me lembrei disso, que muitas vezes isso acontece. Olha o peso, porque ninguém humanamente será capaz de fazer ninguém feliz. E muitas vezes tem pais que colocam esse peso nos filhos. Você é a minha felicidade. Você é a razão do meu viver. Vai conquistar o que eu não conquistei. Vai fazer o que eu não fiz. Não, e vai me fazer feliz. Assim, você é minha fonte de felicidade. E é um peso, assim, imensurável, né? Porque jamais esse filho vai ser capaz de suprir isso Essa expectativa. e vai, com certeza, causar danos emocionais no desenvolvimento dessa criança. Então, só reforçando aqui, para quem acha que colocar os filhos em primeiro lugar, né, isso pode parecer que é o melhor para eles. Muitos pais fazem isso com a maior das boas intenções, achando que isso é o melhor para eles, mas não é. Né? Por quê? Porque a relação conjugal é a relação marido e mulher que é a base da família. E se essa relação ela não está bem, é ela que vai determinar o ambiente que os filhos vão crescer, vão se desenvolver. Então, se essa relação não está bem, os filhos não têm como desenvolver bem. E ao contrário, sim, porque os filhos, eles são como uma semente, ele tem todo o potencial do que eles podem vir a ser, mas eles precisam do ambiente, das condições favoráveis para isso. É ali nesse ambiente que eles vão aprender os conceitos mais importantes da vida, de amor, de respeito, de cuidado, que você estava falando. Sem dúvida. Né? De perdão. Então, se eles não experimentam isso, se eles não vivenciam isso através da relação dos pais, um com o outro, entre um com o outro, eles não vão ter isso para a vida. Então, os pais, no seu relacionamento, é a principal referência para os filhos de pessoa, de vida cristã, né, de vida com Deus. E de casamento, de relacionamento. É ali que eles vão construindo essa visão de casamento e de relacionamento, do que eles vão
é querer ter e construir também na vida deles. Então, olha que responsabilidade grande que nós temos como pais. O quanto é importante a gente voltar lá para o começo e rever a nossa visão de casamento, a nossa clareza do que a gente pensa, do que a gente acredita sobre casamento, para onde nós estamos indo, aonde nós queremos chegar. Porque isso é a referência que os nossos filhos estão tendo e é o que eles vão querer reproduzir lá na frente, ou então, como você disse, Não vão querer. Tudo que eu quero é não ter o que eu vi na minha casa, né? E muitas vezes a gente acha que está fazendo, como pais, a gente erra muito, nós também erramos muito, tentando acertar, mas nós temos a palavra de Deus revelada que tem um projeto de sucesso, um projeto claro, com princípios sólidos, e um desses princípios é fazer essa mudança de prioridade. Depois que a gente casa, o cônjuge passa a ser a nossa prioridade máxima, inclusive acima dos filhos, né? Só abaixo de Deus. E isso é o melhor para os filhos. Com certeza. Só isso vai poder fazer o meu filho feliz. Ensinar para ele a amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele vendo que lá em casa, né, o meu cônjuge, também amamos a Deus sobre todas as coisas. Temos Cristo como nossa referência de conduta, mas meus filhos veem que eu tento tratar o meu cônjuge como Cristo trata. Né? Olhar o meu cônjuge como Cristo olha. Meus filhos veem que eu sou uma imitadora de Cristo, primeiro, na forma como eu me relaciono com o meu cônjuge. E é isso que vai dar para eles essa referência de também querer ser um imitador de Cristo, né? E Cristo ser a referência de conduta na vida deles. E é isso que vai fazer total diferença no futuro dos meus filhos. É o que vai dar para ele uma real noção de significado, de valor, porque só Cristo é essa fonte. É isso aí. De real significado. E o que eles vão querer para a vida deles. Ou não. E o que eles vão querer para a vida deles ou não. Então, filhos seguros são aqueles que veem os pais na prática, no dia a dia, no ambiente de casa, se respeitando, se priorizando, cuidando um do outro, né? Então, é isso que vai dar para eles essa segurança e fazer com que eles se tornem adultos também seguros e possam reproduzir isso. Na verdade, a gente está fazendo discípulos. É isso aí. Né? Os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos, mas não meu discípulo, mas discípulo de Jesus, discípulos de Cristo. Isso é tão forte, né? Quando eu entendi isso na minha vida, e eu louvo a Deus porque eu entendi isso cedo, quando os meus filhos ainda eram pequenos, né? Lendo alguns livros, eu sempre recomendo as 7 necessidades básicas da criança, disciplina, um ato de amor. As 7 necessidades básicas da criança, eu sei que ainda tem. Disciplina, um ato de amor, não sei se ainda tem disponível, né? Mas a gente precisa buscar conhecimento, buscar referências para a nossa própria vida, ler mais, estudar mais a palavra de Deus, ter mais clareza do projeto de Deus para o nosso casamento, para a nossa vida. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, é esse caminho que a gente está tentando fazer aqui. Ter essa clareza do projeto de Deus, dos princípios que fundamentam esse projeto, para viver a plenitude desse projeto, que é ter um casamento acima da média, um casamento de sucesso, que vai permanecer até que a morte nos separe, mas permanecer bem, estando os dois felizes, satisfeitos, ainda apaixonados. É isso que os nossos filhos precisam ver. É isso que nós precisamos dar para os nossos filhos, para que eles realmente sejam
de verdade felizes no futuro e possam construir isso também, né? Nós somos a principal referência, a gente precisa lembrar disso todos os dias. Referência de tudo, Uhum. de vida, e de casamento. Nós somos os primeiros formadores de conceitos, de opinião na vida dos nossos filhos. Os modelos a serem seguidos. Exatamente. Então, como dica prática, né, eu diria, cuidem da vida conjugal. Entendam esse princípio do projeto de Deus, sigam à risca o projeto de Deus, os princípios que fundamentam esse projeto. Então, cuide de forma intencional do seu casamento, do seu cônjuge, porque fortalecer o casamento significa fortalecer os filhos, significa fortalecer o futuro, né, dos seus filhos. Construa uma rotina, uma agenda que priorize um ao outro, né, tendo tempo juntos, um tempo de convivência para fortalecer e manter a conexão entre o casal. Então, colocando mesmo como prioridade, eu sempre explico que priorizar não é quantidade de tempo, mas é cuidar todo o tempo, é cuidar todo dia, é dar a preferência da sua atenção, principalmente quando o seu cônjuge está em casa, né? Priorizar o relacionamento, tendo essa rotina, essa agenda que favoreça momentos de conexão entre os dois, né? Eu tinha notado aqui também algumas coisas. Reservem tempo exclusivo para o casal, mesmo com filhos pequenos em casa, que é um desafio maior. Tem fases da vida, principalmente quando a gente tem filhos pequenos, que é mais desafiador manter essa rotina, também, essa agenda de conexão. Certeza, precisa, né? De um esforço maior dos dois. Precisa de conversar mais para estar alinhando, para que nenhum dos dois se sinta suprido nas suas necessidades, né? Conversar com os filhos sobre isso, sobre essa questão do princípio de Deus, do projeto de Deus, de que o cônjuge é prioridade, sobre o papel de cada um no casamento. Tudo isso vai construindo conceitos fortes e princípios sólidos, né, nos nossos filhos. Eu me lembrei agora de um vídeo que eu postei um dia no meu Instagram, muito interessante, que mostrava o aniversário do pai. E o menininho estava lá esperando para quem era o primeiro pedaço. E aí o menino falou assim, eu já sei para quem nos vemos no próximo programa. Sempre o primeiro pedaço é para minha mãe. É isso. Eu sei que vai ser para ela, mas ele estava ali esperando com uma certa ansiedade, tipo assim, será que hoje vai ser diferente? E o pai, assim, só na dele, cortando o primeiro pedaço do bolo. E o menino lá, não, eu já sei, é para ela, é certeza. E o pai não falava nada. Aí, quando o pai pegou o primeiro pedaço, assim, o primeiro pedaço é para a mamãe, né? Então, assim, eu achei o máximo esse vídeo, eu postei porque ele reflete exatamente o projeto de Deus, o que a gente crê, o que a gente tem convicção, o que a gente viveu na nossa casa, o que a gente ensinou para os nossos filhos. E a minha maior alegria hoje, gratificação, é ver os nossos filhos casados e priorizando, nós temos 2 homens, né? Priorizando as suas esposas. Para mim, não tem nada mais gratificante que me dá uma sensação, assim, de dever, de missão cumprida, de falar assim, nossa, né? Eles saíram do ninho. Eles entenderam e a gente conseguiu ser uma boa referência de ver eles hoje partindo do primeiro pedaço, né? Também, e vai para a mamãe, né? Isso aí. Primeiro pedaço. Então,
É isso aí. E se isso agora foi esclarecedor para a sua vida, fez sentido para você, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. As pessoas que você conhece, nós não conhecemos, não tem como fazer esse vídeo, essas informações chegar às pessoas que você conhece. Então compartilha e não deixe de se inscrever no canal, acionar as notificações aí, para que você possa receber toda semana o nosso programa, onde a gente conversa aqui dessa forma, bem espontânea, abertamente. Tem algumas pontuações aqui, mas a nossa conversa é bem real e clara e direta, compartilhando a nossa experiência, e que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, sua casa, seu casamento. Nos vemos no próximo programa.